O Entenda Direito dessa quarta-feira traz um assunto polêmico para a nação brasileira, para o mundo em si, como de modo geral. O ser humano acho que está perdendo a noção das coisas. Nós vamos falar sobre os bebês reborn. É um desafio jurídico e emocional na partilha de bens e acordos de posse de introdução. O artigo 83 do Código Civil Brasileiro diz, no seu inciso 2, a respeito do direito da posse. Razão pela qual o vínculo que desafia o direito dos bebês reborn, bonecos hiperrealistas, que imitam recém-nascidos, são dos mais que objetos, são espelhos das emoções humanas, carregando significado que vão além do material. Para muitos, representam afeto, cuidado ou superação de perdas, desafiando o direito a se adaptar às complexidades da sociedade contemporânea. Quando casais se separam, esses bens podem gerar disputas movidas pelo valor financeiro, mas pelo apego emocional, como o ordenamento jurídico, com sua lógica objetiva, podendo responder a algo tão subjetivo. Inspirando-se em pensadores como James Bauer, que descreve a modernidade líquida como uma área de relações fluídas, e Hannah Arendt, que destaca a necessidade de ação adaptativa frente às singularidades humanas, este artigo explora o status dos bebês reborn como bens móveis, sua partilha em dissolução conjugais, a possibilidade de acordos de posse e a urgência de um direito que se molde a necessidades individuais. 1. Bebês reborn. Um fenômeno social e jurídico. Os bebês reborn produzidos artesanalmente ou pela indústria são bens móveis com elevado realismo, usados como objetos de coleção, ferramentas terapêuticas ou símbolos de afeto. No Brasil, o mercado de reborns é ativo, com preços entre R$500 a R$10.000, conforme observado a plataforma, como no Mercado Livre e estes. Juridicamente, enquadra-se no artigo 83 do Código Civil, Lei 10.406/02, sendo sujeito às regras de propriedade e posse, conforme já dito. Contudo, seu valor sentimental se distingue de outros bens móveis, como eletrodoméstico, criando desafios em dissoluções conjugais, onde a partilha pode se tornar um campo de tensões emocionais. Em Modernidade Líquida, 2001, argumentos das relações humanas, incluindo aquelas com objetos, tornaram-se fluidos, desafiando estruturas rígidas. Os reborns explicam essa fluidez sendo tratados como mais do que coisas por seus detentores. Da mesma forma, Hannah Arendt, em A Condição Humana, de 1958, enfatiza que a pluralidade humana exige respostas adaptativas, sugerindo que o direito deve se moldar às irregularidades de cada indivíduo, incluindo suas conexões afetivas como bens, como os robôs. 2. Direitos reais e a partilha de bebês reborn. No direito civil, os direitos reais conferem poderes e direitos sobre coisas como a propriedade, no artigo 1228 do Código Civil, e a posse, no artigo 1196 do Código Civil. O bebê reborn, como bem móvel, integra o patrimônio do casal e é partilhado segundo o regime de bens. Comunhão universal, todos os bens, incluindo reborns, adquiridos antes ou durante o casamento, são divididos igualmente no artigo 1668 do Código Civil. Comunhão parcial, apenas os reborns comprados onerosamente na constância do casamento entram na partilha, conforme o artigo 1658 do Código Civil. Separação total, cada cônjuge mantém os bens registrados em seu nome, artigo 1687 do Código Civil. A partilha de reborns pode ser complexa devido ao seu valor sentimental, que frequentemente supera o econômico. O judiciário aplica critérios objetivos como titularidade ou comprovação de aquisição,
mas pode acolher acordos extrajudiciais que respeitam a vontade das partes, conforme o artigo 694 do Código de Processo Civil da Lei 3.105/15. Aqui, a filosofia de Emmanuel Levinas, em Totalidade de Infinito, de 1961, é pertinente. A ética do encontro com o outro exige reconhecer as necessidades alheias, sugerindo que o direito deva facilitar acordos que considere o apego emocional de cada cônjuge. 3. A liberdade de sentir e o respeito à individualidade, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, consagra a dignidade da pessoa humana, que inclui o respeito às escolhas individuais, como o apego a um bebê reborn. Negar esse direito seria violar a autonomia. Bauman nos lembra que, na modernidade líquida, as relações com objetos ganham significados únicos, exigindo do direito uma postura flexível, arente, completa, destacando que a ação humana, moldada pela pluralidade, deve guiar as normas para atender às necessidades específicas de cada sujeito. No contexto da dissolução conjugal, o respeito à individualidade é crucial e quando se disputa bens como valor sentimental, embora os rebondes sejam bens móveis, sua relevância emocional se aproxima de casos como a guarda de animais de estimação, que desde a Lei 14.228/21 são reconhecidos como seres sencientes. Levinas reforça essa ideia ao propor que a responsabilidade pelo outro é o fundamento da ética, sugerindo que o direito deve priorizar soluções que respeitem os vínculos afetivos de cada parte. 4. Acordo de posse, uma solução extrajudicial. A metáfora da guarda para bebês reborn reflete a busca por soluções que conciliem normas emocionais. O artigo 694 do Código Civil, incentiva a mediação e a condição, permitindo acordos extrajudiciais para regular a posse dos rebouços, que podem ser unilaterais. O bem é atribuído a um cônjuge, considerando o maior vínculo emocional ou aquisição com recursos próprios. Compartilhados, as partes estipulam alternância, permitindo que ambos mantenham contato com o bem. Esses acordos respeitam a ordem pública e os bons costumes, o artigo 104 do Código Civil. Podem ser formalizados em escritura pública ou homologadas judicialmente. A mediação é eficaz para evitar litígios, promovendo soluções que atendam aos aspectos jurídicos emocionais. A filosofia de John Dewey, em Democrata a Educação, 1916, apoia essa abordagem. As instituições, incluindo o direito, dever evoluir para atender às necessidades práticas da sociedade, como a resolução consensual, conflitos envolvendo bens efetivos. 5. Os desafios e o futuro do direito. A ausência de jurisprudência específica sobre bebês reborn reflete a novidade do tema. Contudo, decisões que reconheçam a guarda compartilhada de animais como base no bem-estar emocional dos tutores, sugere que o judiciário pode considerar o valor sentimental de bens. O desafio é equilibrar a objetividade das normas com a objetividade das emoções, especialmente quando o apego a um robô supera seu valor econômico. Brauner, Arster, Levinas e David convergem na ideia de que as instituições devem se adaptar às mudanças sociais para o futuro. Sugere-se capacitação de mediadores profissionais, devem ser treinados para lidar com disputas sobre bens afetivos, reconhecendo seu impacto psicológico. Estudos acadêmicos, pesquisas sobre o papel dos robôs podem embasar decisões judiciais, oferecendo dados sobre sua relevância emocional. Foco na mediação, fortalecer a mediação familiar pode reduzir a judicialização, promovendo acordos que respeitam a autonomia das partes. Conclusão: um direito que se transforme, os bebês reborn desafiam o direito e se moldar às necessidades humanas, como se defende em Brown, Arend, Levinas e David. Com bens móveis, segue as regras da partilha do Código Civil, mas seu valor afetivo exige soluções criativas,
como acordos de posse, a dignidade da pessoa humana, que inclui a liberdade de sentir, deve guiar o judiciário e as partes na busca por justiça. O direito de família deve evoluir para conciliar a razão, a emoção, promovendo não apenas a divisão de bens, mas a preservação dos laços que o sentido à vida. Como podemos construir? Direito acolhe o que nos torna humanos. A resposta está na flexibilização, no diálogo e no respeito à singularidade. Este foi o Entenda Direito de hoje. Eu gostaria de externar aqui o meu pensamento pessoal. Nós temos milhares de crianças colocadas em adoção nesse país pobre, onde as crianças passam fome, vivendo em estado de miserabilidade, em estados de conflito social, de abandono pelo Estado, crianças que são frutos de maus relacionamentos, de concepções indesejáveis, que são colocadas em adoção, e aí vem o ser humano, criar um boneco muito bem feito artesanalmente, industrializado como forma de ganhar dinheiro, porque nós temos aí bonecos de R$500 a R$10.000. A China agora já está fabricando bonecos infláveis para comercializar. E por que isso? Porque a pessoa, ou ela sofre das faculdades mentais, ela está doente, de querer adotar um boneco comprado numa indústria que está comercializando isso, incentivando essa situação, ao ponto de uma suposta mãe de um boneco enfrentar a fila do SUS para ser atendido. Essas pessoas que medir com toda a vênia, que é o termo do direito, com toda a licença, com todo o respeito, está precisando de internação. Trocar um boneco por um ser humano que necessita de ajuda é inadmissível. Quer dizer, quem está comprando esses bonecos é porque o boneco não chora, o boneco não evacua, o boneco não fica doente, o boneco... Ou seja, é uma balança do meu estado emocional porque nós não conseguimos ter filhos, ou por incapacidade masculina, ou por uma incapacidade feminina, mas os nossos laços afetivos a um boneco, aqui, desculpa, vai nas creches, vai nas entidades que estão abrigando crianças à guarda de adoção e adote uma criança. Você vai ser muito mais feliz, você vai fazer uma criança feliz, você vai contribuir com o estado de miserabilidade dessas crianças que ficam à guarda do poder judiciário e das entidades que assistem essas crianças, aguardando por um pai biológico, por uma mãe. E aí os senhores que estão adeptos a comprar bonecos ao argumento que estão me motivando, estão me apegando e vão judicializar numa eventual separação, uma eventual guarda compartilhada de um bem, ou que tem um valor expressivo, ou porque eu estou apegado a esse bem. Sim, eu concordo que às vezes a gente se apega a um bem material, mas aqui chegamos ao cúmulo do absurdo. Me desculpe, nós vamos tratar desse assunto no próximo programa, vou dar continuidade a esse assunto, mas como ser humano, como ex-presidente de entidade filantrópica que atendia as crianças carentes neste município e que, ao longo da minha gestão à frente da Casa da Criança, do Serviço de Obras Sociais, ao longo desses anos, saíram mais de 200 crianças em adoção, que foram abandonadas pelos seus pais. Eu voltarei na próxima quarta-feira falando sobre isso. Aqueles que são adeptos a essa prática que surgiu no Brasil e que está movimentando todo o comércio de bebês que parecem realmente como seres humanos,
Me desculpe a minha franqueza, mas eu não posso conceber isso. Respeito à dignidade humana. É a mesma forma que fizeram em humanizar os animais domésticos, tirando os animais domésticos da sua natureza para que se virem filhos. Tem gente que chama cachorro de filho, né? Esse aqui é o seu netinho, fala para o vovô. Aqui o seu netinho. É um gato, é um cachorro. Me desculpe. Eu sou adepto, amo os animais domésticos, mas eles cada qual no seu lugar. Quando você tira eles do seu habitat e modifica a sua natureza, você está discriminando, você está maltratando. Penso eu que quando você desvia o comportamento de um animal doméstico, você está maltratando. Isso é também um tema polêmico. Então vai aqui a minha indignação com o que vai acontecer nesse país. Estamos, no meu modesto entendimento, eu acho que estamos prestes ao fim do mundo. Esse foi o nosso Entenda Direito dessa quarta-feira.